Olá a todos, muito bom dia. Eu sou a Angela Ferreira, Marketing Manager da Hydra IT, e hoje nós temos aqui um webinar sobre a nova obrigação para as empresas, implementação do canal de denúncias, e para falarmos sobre este tema, eu vou contar aqui com a participação do Nuno Guedes, da Fullscreen, e com a Maria Costa, aqui da Hydra. E o Nuno e a Maria vão-nos explicar um bocadinho aqui em que é que consiste esta nova obrigação para as empresas, este canal de denúncias, e como é que funciona o canal que nós temos hoje para vos apresentar. Mas antes disso, e enquanto aguardamos que mais algumas pessoas cheguem, vou só dar aqui algumas notas aqui relativamente à nossa sessão. Acredito que algumas pessoas até que nos estejam a ver desse lado até já nos conhecem, já tenham assistido a um ou outro webinar, mas para quem não assistiu ainda, ficam aqui a conhecer. Nós vamos gravar a sessão, ela fica gravada, está gravada já deste momento até ao final, e depois vamos partilhar com todos para que depois possam rever ou ver depois novamente com calma. E também queremos convidar-vos a deixarem as vossas questões por escrito, podem deixá-lo no vosso botão do lado direito, onde tem para perguntas e respostas. Colocam lá as vossas questões e podem colocar já a partir de agora, e depois nós no final aqui do webinar temos sempre aqui uns minutos dedicados a estes esclarecimentos de dúvidas, às questões que vocês nos forem colocando, e nós depois vamos então esclarecê-las. E pronto, sem mais demoras, e também para que não atrase aqui o nosso webinar, que é de 45 minutos, eu vou então passar a palavra à Maria, que nos vai falar aqui um bocadinho sobre esta questão do canal de denúncias. Olá, Maria, estás aí desse lado? Bom dia, olá, tudo bem? Bom Dia, dia. Angela, bom dia, Nuno. Bom dia. Obrigada pela vossa disponibilidade, obrigada às pessoas que nos estão a ouvir. Pronto, nós pensamos em organizar este momento e eu fazendo uma primeira introdução, uma apresentação muito genérica daquilo que é da Hydra, neste caso, os nossos serviços, e depois fazendo uma abordagem muito leve ao enquadramento legal que está subjacente à plataforma que vos vamos apresentar, e depois o Nuno passa então para vos falar da plataforma propriamente dita e como é que está pensada e organizada e como é que podemos trabalhar com ela. Pronto, relativamente à Hydra, nós somos parceiros Microsoft, para quem já nos conhece, para quem não nos conhece, passa a saber. Como parceiros Microsoft temos 16 anos de vida, estamos fisicamente em Braga e em Lisboa e representamos o portfólio global das soluções Microsoft. O que é este portfólio? Ele está dividido em 4 grandes áreas de intervenção, ok? Estas 4 grandes áreas, de forma muito simplista, são tudo que implica licenciamento, ok? Modern Workplace, tudo que é Office 365 e todas as soluções complementares. Depois temos 2 grandes soluções que requerem a nossa grande atenção, que é o ERP, o Dynamics Business Central, que, como toda a gente sabe, é uma solução que sustenta o negócio de qualquer empresa, desde a compra de matérias-primas até à faturação do produto. O Dynamics tem aqui alguns add-ons que se combinam e comunicam com ele e que possam ser oportunos para as empresas, nomeadamente a gestão da qualidade, os recursos humanos, que é transversal a todos os negócios, gestão de projetos. Enfim, aqui nós afunilamos um pouquinho para algumas áreas de mercado. E de mãos dadas com o ERP, naturalmente, temos o CRM, que tal como o nome indica, sustenta e complementa a gestão da relação que todas as empresas devem ter com os seus clientes. Não menos importante, temos a última das áreas, são aplicações de Business Intelligence e portais, nomeadamente aquilo que é mais vulgar ouvirem falar, eventualmente, que é o Power BI, os indicadores, os dashboards, mas também a Power Apps, Power Automate e o RPA, que está muito na moda, digamos assim, para a automatização de tudo que é processos
que não acrescentem valor às empresas, ok? Toda esta arquitetura estas 4 grandes áreas estão, como não poderia deixar de ser, sustentadas naquilo que é a cloud de Microsoft, nomeadamente o Azure, e tudo que é segurança de informação e infraestrutura, nomeadamente hardware, cibersegurança, data centers, enfim, não poderíamos deixar de ter uma arquitetura global sendo parceiros Microsoft. Feita esta apresentação da Hydra, e eu falaria assim, muito rapidamente daquilo que está na gênese do canal de denúncias. Como devem saber, esta obrigação emana da Lei 93/2021. Esta lei é, acima de tudo, uma transposição de uma diretiva da União Europeia, não é? Porque nós fazemos parte da Comunidade Europeia e, muito importante, é que ela está em vigor desde 18 de junho deste ano, de 2022. Acima de tudo, o que esta lei tenta, o grande objetivo que esta lei tenta fazer é proteger as pessoas que queiram fazer uma denúncia, ok? Então, a primeira pergunta que se podem colocar é: esta lei é obrigatória para quem? Portanto, é obrigatória para as pessoas coletivas que tenham ou que empreguem 50 ou mais trabalhadores. Portanto, estas entidades, vamos ver à frente, coletivas privadas ou públicas, ok? A imposição é igual para uma ou outra, devem dispor de canais de denúncia internos, e é exatamente sobre isto que nós vamos falar hoje. Portanto, o CRAU, a plataforma de gestão de denúncias que o Nuno vos vai apresentar daqui a uns minutos, é um canal de denúncia interno. Como é que eu faço estas denúncias? Por 2 vias, por canais internos e canais externos, ok? Portanto, as pessoas coletivas, como vos comentei, incluindo o Estado, devem, desde que empreguem 50 ou mais trabalhadores, disponibilizar canais de denúncia interno. Há aqui uma nuance que eu coloquei neste slide porque me parece relevante, que é: todas as entidades que não sejam de direito público, portanto, veja-se de direito privado, que empreguem entre 50 a 249 colaboradores, podem partilhar recursos. O que é que isto quer dizer na prática? Se as vossas empresas integrarem um grupo empresarial, pode haver a partilha do canal dentro das empresas deste grupo, ok? Pronto, posto isto, falaríamos ou diríamos que os canais de denúncia devem garantir a independência, a imparcialidade, a confidencialidade, a proteção de dados, que não é um tema novo para nós, porque o RGPD já está aí há algum tempo e, portanto, supostamente é um tema que já deve estar mais do que amadurecido ao nível empresarial, o sigilo e a ausência de conflitos de interesses no desempenho das funções. E agora, a seguir, Ângela. Pronto, o que é que nós, ou por outras palavras, que tipo de denúncias é que se podem incluir neste enquadramento legal? E refira-se que nós vamos definir isto, e isto emana da lei, ponto final parágrafo, mas simplesmente para objetivar o tipo de denúncia, porque muitas vezes as pessoas podem, no seu entendimento, achar que uma denúncia é um determinado acontecimento que elas experienciem ou testemunhem e não ser. E, portanto, nós aqui objetivamos o que é que são os crimes ou contraordenações que eu posso denunciar por via do uso deste canal. São crimes ou contraordenações referentes a tudo que é contratação pública, tudo que é serviços, produtos e mercados financeiros que envolvam o branqueamento de capitais, tudo que diga respeito à segurança e conformidade dos produtos de consumo, que todos nós, de uma forma ou de outra, consumimos mais ou menos, tudo que implique segurança de transportes, proteção do meio ambiente, proteção contra as radiações e contra a segurança nuclear, a segurança dos alimentos para consumo humano, naturalmente, e animal, também está aqui incluído, tudo que implica um crime contra a saúde pública, a defesa do consumidor e, por último, a proteção da privacidade dos dados pessoais e a segurança da rede e dos sistemas de informação. Okay? Portanto, estes itens, entre outros, não nos quisemos estender porque não sairíamos daqui e não conseguiríamos cumprir com
está previsto, mas estes são aqueles que são mais notórios e que efetivamente no dia a dia nos podem acontecer e nós entendamos, tendo um canal de denúncia à nossa disposição, que possamos fazer a respectiva denúncia, ok? Relativamente ao regime sancionatório, porque certamente esta será uma questão que algumas das empresas colocam, ele existe efetivamente, como não poderia deixar de ser, não faz muito sentido haver leis sem depois não haver regime sancionatório. Aqui as sanções têm duas grandes categorias, as muito graves e as graves, ok? Nós aqui identificamos o montante de coimas para as muito graves e o montante de coimas para as graves. E, portanto, para aquelas sanções muito graves, eu tenho coimas entre 1.000 a 25.000 euros ou entre 10.000 a 250.000 euros, conforme estejamos a falar de um agente, de uma pessoa singular, de uma pessoa coletiva. E exatamente a mesma lógica para as contraordenações caracterizadas como graves, que estão devidamente definidas na lei, ok? E cujo intervalo de coimas varia entre 500 a 12.500 euros ou entre 1.000 a 125.000 euros. Portanto, o intervalo inferior, porque são graves e as outras têm classificação de muito graves. Posto isto, eu passaria para o Nuno, que vos vai mostrar o que é o canal, como é que ele se usa e a partir daí vocês terem uma percepção muito mais prática daquilo que estamos a falar. Nuno, agora és tu. Obrigado, Maria. O meu nome é Nuno Guedes, eu sou gestor deste produto CRAL, da plataforma de canal de denúncias na Fullscreen. A Fullscreen é uma empresa especialista na área web, há mais de 20 anos no mercado e que viu nesta uma boa oportunidade de criar uma plataforma para ajudar as empresas a terem o seu canal interno de denúncia. Eu vou partilhar o meu ecrã para mostrar inicialmente para o momento, está a partilhar. Já devem estar a ver o meu ecrã e vou começar a apresentação pelo fluxo de tratamento de uma denúncia, tal como ela é prevista na Lei 93 e como é, obviamente, tratada na plataforma. Portanto, o processo inicia-se com a entrada de uma denúncia, com a submissão da denúncia à plataforma, e a primeira coisa que o gestor da plataforma pode fazer é verificar se ela tem fundamento ou não. Fundamento nos termos da Lei 93. Isto porquê? Porque nós imaginamos que vai haver muita denúncia que não tem qualquer tipo de enquadramento na lei. E neste caso, nós próprios, na Fullscreen, pelo facto de anunciarmos que temos uma plataforma de denúncias, já recebemos tentativas de denúncias de pessoas que foram ao continente e querem denunciar atos, etc. Portanto, nós imaginamos que vão existir muitas denúncias que não têm qualquer tipo de fundamento e recomendamos que o gestor da plataforma faça em primeira mão uma análise para verificar se a mesma tem ou não tem fundamento. Se não tiver fundamento, segue esta linha do não e encerra a denúncia por si. Está fechado. Caso se evidencie com algum fundamento, o gestor da denúncia tem 7 dias para acusar a recepção. E nós, na plataforma, chamamos o despacho de auto de recepção. E tem 7 dias, que é este losango que temos aqui a cor preta. Portanto, no espaço de 7 dias, tem que notificar o denunciante de que a denúncia foi submetida e vai ser analisada internamente para a averiguação dos factos. Neste processo de averiguação dos factos, ou instauração do processo, o gestor da plataforma pode atribuir tarefas a outros colaboradores que nós na plataforma chamamos etapas. Ou seja, se ele, da análise que fizer de denúncia submetida, verificar que precisa da colaboração de um qualquer colega para a análise dos factos, ele pode atribuir essa tarefa para a resposta do colega. E pode atribuir etapas
Nós na plataforma chamamos etapas quantas quiser, aquelas que for achar necessário, até que tenha em posse toda a informação para emitir aquilo que nós chamamos na plataforma o despacho conclusivo. O despacho conclusivo não é de conclusão da plataforma, da denúncia, é porque já se chegou a alguma conclusão sobre os atos narrados na denúncia. Este período temporal tem que ser de 3 meses. Ou seja, até ao prazo de 3 meses desde a data de entrada da denúncia, o gestor da plataforma tem que emitir o despacho conclusivo. Do despacho conclusivo, 2 coisas podem acontecer. Ou são necessárias, e é conforme diz a lei, ou são necessárias a adoção de medidas, ou não são necessárias a adoção de medidas. Se não forem necessárias, quer dizer que a denúncia é inconsequente e o gestor da plataforma vai encerrar e vai emitir o despacho final dizendo exatamente isso, que não foram necessárias a adoção de medidas e que não se verificaram nenhum ato ilícito na denúncia. Se por acaso forem necessárias a adoção de medidas, isso também está tipificado na lei e pode ser, por exemplo, a comunicação às entidades competentes, digamos o Ministério Público, a ASAI, etc. Pode ser a instauração de um processo disciplinar a um colaborador ou um conjunto de colaboradores, pode ser uma realização de uma auditoria interna ou pode ser outras, nomeadamente propostas de melhoria e de boas práticas. Isto é o que a Lei 93 de 2021 diz. Findas as adoção de medidas, o gestor da plataforma pode emitir o seu despacho final. Portanto, resumindo, temos o auto de recepção no prazo de 7 dias tem que ser emitido, temos o despacho conclusivo 3 meses após a data de submissão da denúncia e o despacho final que não tem como prazo legal imposto, tem que ser no final da adoção de medida. Este despacho final, diga-se de passagem, pode demorar anos se, por exemplo, se tratar de um possível crime e se tiver feito uma comunicação ao Ministério Público. Fim da apresentação deste fluxograma, que espero que tenham percebido, vou mostrar aquilo que o denunciante vê quando acede ao canal de denúncias da empresa. Eu, para o efeito, tenho uma empresa fictícia chamada, que é um grupo, isto porque a plataforma, como a Maria disse, é um grupo de empresas que partilham a mesma plataforma, é um grupo, neste caso é o grupo Reis e Lis, é fictício, como é evidente, e possui 2 empresas, a Reis e Lis e a Solidur. A plataforma, tal qual nós a apresentamos, é constituída por uma página de acolhimento, de bem-vindo aqui ao grupo Reis e Lis, e tem 3 subpáginas que nós achamos interessantes incorporar. Uma delas é o guia para os denunciantes, ou seja, quem vem à plataforma e quer fazer uma submissão de uma denúncia, pode analisar aqui a informação fornecida. Quem pode denunciar, isto também tem o intuito de dissuadir as tais denúncias que não se enquadram na lei, portanto, ou mesmo brincadeiras que queiram fazer, como é que podem denunciar e que outros canais podem ser usados além da plataforma. Neste caso, nós prevemos a denúncia por e-mail, a denúncia por correio postal, a denúncia presencialmente. A lei prevê que o denunciante possa requerer uma audiência para apresentar a denúncia pessoalmente e como é que pode ser feito o seguimento da denúncia aqui na plataforma. Eu posso só interromper 1 minuto, Nuno, porque eu Claro, gostava Maria. de comentar aqui uma coisa relativamente a este tópico, que é, e isto é uma dúvida recorrente das empresas. Há uma obrigatoriedade da existência de um canal, ponto. Não há dúvidas em relação a isso. O canal pode ter diferentes formas. O digital, que é este que estamos aqui a abordar, a plataforma, pode ser por e-mail, pode ser presencial, pode ser por carta, ok? Mas a obrigatoriedade... Pode ser também por... Nós não incorporamos essas funcionalidades, mas pode ser também, por exemplo, por voz.
por exemplo, por telefone. Por exemplo. Se as conversas puderem ser gravadas e depois transpostas para uma plataforma de análise da denúncia, pode ser. Pronto, ok, era isso. Desculpa eu interromper-te, porque Nada. assim, às vezes há dúvidas em relação o que é o canal, qual é a sua forma e a obrigatoriedade. São coisas distintas. A obrigatoriedade está presente independentemente da forma, desde que o requisito seja 50 ou mais colaboradores, entidades privadas ou entidades públicas. Não há dúvidas quanto a isso. Agora, depois, cada entidade vai adotar a forma que melhor lhe convier, sendo certo de que a forma digital, que é esta que estamos a apresentar, por razões óbvias, será a mais ágil de todas. Mas isso, pronto, já sou eu sem isenção nenhuma. Peço desculpa, era só À vontade, à um vontade. apontamento. Tá. Além da página guia para os denunciantes, nós também incluímos a página o que constitui uma infração. Portanto, isso é um pouco o que a Maria há pouco apresentou no slide. Quais são os atos que podem ser presentes a uma infração. Isto também numa ótica, mais uma vez, de dissuadir denúncias que não fazem sentido ao abrigo da lei. E, por último, uma página de proteção dos denunciantes. Ou seja, a lei prevê que o denunciante esteja protegido por lei e que a empresa, por exemplo, não pode praticar atos de retaliação ou outros. E quais são as medidas de apoio que o denunciante. Portanto, é uma plataforma muito simples. Pensamos que estas são as páginas importantes para o denunciante ter presente. E vou agora simular a apresentação de uma denúncia, clicando aqui neste botão Apresentar denúncia. Portanto, isto é o que o denunciante vai ver. Neste caso, como se trata de uma plataforma para duas empresas, o denunciante tem que escolher a empresa. Vamos escolher, por exemplo, a Resilis. Ou escolher o setor, departamento ou área funcional que eu acho que a denúncia se aplica. Vou dizer, por exemplo, que é a direção de produção de posição. Estou a inventar, é lógico. O objeto da denúncia, vamos dizer que é, por exemplo, saúde pública. Em que qualidade eu, como denunciante, me apresento? Eu vou dizer que são trabalhadores. Isto também está tipificado na lei. Os trabalhadores, prestadores de serviços, voluntários, fornecedores que tiverem acesso a atos que achem ilícitos podem denunciar. Eu vou dizer que sou um trabalhador. Vou aqui descrever que atos é que eu quero denunciar. Vou dizer que foi uma deposição ilegal de resíduos. O período temporal em que ocorreu a infração, vou dizer que foi em outubro, por exemplo. E devo dizer também que este formulário nós não quisemos inventar a roda. Este formulário é muito idêntico ao formulário que a PGR tem no seu canal de denúncia. Nós fomos, pelo nosso apoio jurídico, aconselhados a fazer isto e, portanto, o formulário é suficientemente abrangente para cobrir todo tipo de denúncias. Portanto, e achamos que a boa prática da PGR se deveria aplicar e, portanto, mais ou menos mostramos o mesmo tipo de formulário. Onde decorreu a deposição, eu vou dizer que foi no aterro de Braga. Pergunta se tenho suspeita, vou dizer que não tenho suspeitos, não quero. De que forma é que obteve conhecimento dos factos, vou dizer que foi presencialmente. E posso e posso anexar os documentos que quiser, por exemplo, fotografias, para suporte à minha denúncia. Foto do ato. E vou então anexar um ficheiro. Eu vou escolher aqui um ficheiro qualquer do meu computador. Ser aqui o fluxo de tratamento da denúncia.
Posso acrescentar mais informação caso o formulário não me tenha pedido a informação que eu acho necessária. Vou pôr mais informação. E agora a lei também prevê que o denunciante possa querer manter o anonimato ou possa identificar-se. Neste caso, eu vou querer identificar-me como Nuno Guedes e o meu e-mail é nunoguedes@fullscreen.pt e vou dizer que sim, que quero receber notificações. Estas notificações são úteis para o denunciante, depois ele vai receber na caixa de e-mail um sinal, uma mensagem de que a denúncia se mudou de estado. Portanto, sempre que uma denúncia mudar de estado, o denunciante recebe um e-mail. O e-mail não tem qualquer tipo de conteúdo da denúncia, por uma questão de privacidade, apenas lhe indica que a denúncia que ele submeteu alterou de estado e que pode vir aqui ao canal web verificar exatamente qual o estado em que a denúncia se encontra. E vou fazer enviar. Tem aqui o problema do reCAPTCHA sempre. Tenho que anexar novamente o fecheiro. E vou submeter a denúncia. Ao submeter a denúncia, é-me fornecida uma chave de acesso única que eu tenho que copiar para o clipboard e guardar no lugar seguro para posterior consulta. Esta também é uma prática da PGR que nós achamos interessante de seguir. Portanto, é esta a forma que o denunciante tem depois de ir consultando o estado da denúncia que submeteu. E está submetida à denúncia. Eu posso de imediato consultar a denúncia, introduzo a chave de acesso e vejo que a denúncia está, obviamente, no estado submetido e que não tenho mais informação nenhuma. Posso consultar os atos que narrei, posso verificar que ficheiros é que estão aqui adicionados e posso, eventualmente, e sempre que queira, enquanto a denúncia não tiver feito o despacho conclusivo, posso acrescentar aqui informação adicional. Então, Uma agora pergunta. Desculpa, diga, Maria. Diz, Maria. A pergunta é: a única forma do denunciante aceder ao status da denúncia é por via do uso dessa chave de acesso? É, exatamente. Ok. E se eu perder a chave de acesso? Se eu perder a chave de acesso, o gestor da plataforma, nós prevemos isso, pode ter acesso à chave. E, por exemplo, pode combinar com, no caso, obviamente, de ele se ter identificado, não ser anónimo, pode entrar em contacto com a empresa e caberá à empresa avaliar se fornece a chave de acesso ou se não fornece. Ok. Nós pensando nessa problemática, nesse assunto, o gestor de denúncia, já vamos ver isso, tem acesso a copiar a chave para fornecer ao denunciante. Mas é evidente que tem que seguir alguns padrões de segurança para não entregar as chaves de acesso a quem não é denunciante, não é? Claramente. Ok. Tá, Nuno, obrigada. Então, vamos ver agora a plataforma de gestão, o back-office da plataforma. O ecrã de login é este, eu já o tinha preparado. Vou entrar como Nuno Guedes, que é gestor de denúncias. Isto é, ou seja, as entidades são obrigadas não só a ter o canal de denúncias, mas também a nomear um ou mais gestores de denúncias. Portanto, a lei de 93 prevê e diz exatamente que as empresas têm que nomear o gestor de denúncias. Então, este é o ecrã que o gestor vai ver. Aparecem-lhe 3 separadores aqui a 3 cores, e cada uma delas diz respeito ao estado em que cada uma das denúncias se encontra. Eu, neste momento, tenho uma em aberto, que foi exatamente a que submeti há pouco. Tenho 0 em análise, não tenho nenhuma que tenha emitido o auto de recepção e que esteja a aguardar o despacho conclusivo. Em conclusão, ou seja, depois de emitido o despacho conclusivo, também não tenho nenhuma, por enquanto. E finalizadas tenho 43.
Do lado direito superior tenho o total de denúncias recebidas até à data. Neste caso, 44. Para aceder à denúncia, é esta linha aqui, basta-me fazer um clique sobre a linha para abrir exatamente a denúncia e fazer o tratamento dela. E aqui aparecem 3 separadores, que se chama etapas, que são os vários despachos sobre os quais a denúncia vai passar. Posso consultar e, obviamente, para me pronunciar sobre ela, qual a informação submetida pelo denunciante. E tenho a vista diária, que é uma vista gráfica do histórico da denúncia. Pode ser útil para avaliar esta vista para o cumprimento dos prazos, sobretudo o prazo de 3 meses, sobre o qual eu tenho agora que emitir um despacho conclusivo. No canto superior direito, eu tenho 3 botões que indicam o que é que eu posso fazer, que ações eu posso tomar. Como a denúncia está ainda no estado submetido, eu posso fazer o auto de recepção, ou posso fazer o despacho final se por acaso a denúncia não fizer qualquer tipo de sentido. Era aquela situação em que eu verificava que era uma brincadeira ou que não se aplicava de todo e emitia de imediato o despacho conclusivo. Posso ainda fazer um criar zip, que é uma funcionalidade interessante que eu vou mostrar mais daqui a adiante, quando tivermos já feito alguns despachos. Então eu vou, simplificando, emitir o meu auto de recepção, que é a acusação da denúncia. E para a acusação da denúncia tenho aqui uma coisa muito interessante que nós nos lembramos de fazer, que é escolher um texto padrão. Ou seja, os despachos de auto de recepção vão ser basicamente sempre iguais. Vai ser um texto de acusamos a recepção da denúncia, no prazo de 3 meses daremos informação sobre a mesma, etc, etc. Portanto, eu para não ter que escrever sempre o mesmo despacho, eu posso ter pré-configurado este texto padrão e escolher aqui no momento em que vou fazer o referido despacho. Portanto, eu quero o auto de recepção de não ser recebida e ele automaticamente me configura, sugere qual é o texto que eu vou apresentar. Obviamente que eu posso modificar o texto sugerido e isto é uma forma muito simples de me facilitar a emissão dos vários despachos. Posso anexar ficheiros se eu vir que tem sentido e neste caso não tem, e vou emitir o auto de recepção. E a denúncia passou a estar no estado em análise. Portanto, se eu vier novamente aqui às denúncias, vejo que em aberto já não tenho nenhuma e que em análise tenho uma. Portanto, estou neste momento, se voltarmos aqui ao fluxo de tratamento da denúncia, emiti o auto de recepção no prazo de 7 dias e vou agora fazer a instrução do processo para chegar a uma conclusão sobre os atos que foram narrados na denúncia. Portanto, sempre numa ótica de simplicidade e plataforma muito intuitiva, eu, entretanto, quero agora dar seguimento à denúncia e vou, por exemplo, atribuir uma tarefa. Uma tarefa a um colega para realizar, por exemplo, um inquérito interno aos atos narrados. E, mais uma vez, do lado direito me aparecem os botões que são possíveis usar neste estado. Posso emitir o despacho conclusivo, o despacho final, adicionar uma etapa ou criar o zip. E vou adicionar uma etapa e, para não tornar a apresentação amassadora, não ser obrigado a entrar com outro login, atribuir uma etapa a mim própria e vai ser do tipo inquérito interno. Dizer, por favor, proceder a inquérito interno. Portanto, eu não quis usar depósito texto padrão que eu tinha previamente configurado. Este tem que estar
de um mês. Esta é a mensagem que eu estou a enviar para o meu colega que vai proceder ao inquérito interno. Eu, como disse, para não ter que entrar com o login de outro colega, vou atribuir a mim próprio. E as etapas têm aqui uma coisa também muito interessante, que é, eu posso ter interesse em que o denunciante, ao aceder à denúncia para a consulta do seu estado, veja estas etapas ou não veja. Portanto, estas etapas podem ser internas, neste caso o denunciante não as vê, mas eu posso ter interesse em que o denunciante veja exatamente o que está a decorrer, neste caso, um inquérito interno. Para isso utilizava esta caixinha aqui, este pisco, e dizia que a etapa vai ser visível pelo denunciante. Eu disse, senhor, que vai ser visível. Portanto, neste caso, eu tenho interesse em que o denunciante, quando consultar a denúncia, o estado da denúncia, veja que esta etapa foi realizada. Faço adicionar a etapa. Nuno, uma pergunta. A plataforma tem limite de utilizadores? Não, não tem. Não tem limite. Qualquer tipo de limite podem ser a empresa. Tem é que estar os colegas registados na plataforma. Okay. Com o login e o e-mail, porque sempre que é atribuída uma etapa, o colaborador recebe um e-mail a dizer que há uma nova denúncia que ele tem que tratar. Portanto, nos e-mails nunca circula informação relevante da denúncia, são só mensagens inócuas a dizer que há uma nova denúncia sujeita a tratamento. Ok, e uma outra pergunta. Imagina que eu sou o gestor da plataforma. Essa notificação via e-mail para mim, gestora de plataforma, que nem tenho o hábito de ir à plataforma todos os dias, também acontece cada vez que entra uma denúncia? Exato. Quando entra uma denúncia, o e-mail vai para os gestores das denúncias, não para os colegas que estão. Ok. Portanto, Está bem. há dois tipos de perfis na plataforma. Os que são gestores da plataforma e que recebem os e-mails de quando uma nova denúncia é submetida, isto para não os obrigar a andar sempre a consultar e a ver se têm denúncias para dar seguimento. E há os colaboradores que não são gestores da plataforma e que só veem as denúncias sobre as quais lhes foi atribuída uma etapa. Não veem as denúncias todas, veem só a denúncia que têm que tratar. Quando vão intervir. Ok, Exatamente. percebi. Está bem, obrigada. Eu vou então responder aqui ao inquérito interno. Mais uma vez tenho um texto padrão, se quiser usar. Eu não tenho nenhum configurado para este. E vou dizer que foi realizado um inquérito e que de facto houve uma detenção ilegal. Tal. Yeah. E vou dizer mais, vou dizer que se propõe um processo disciplinar. Simplificar isto. E vou responder. A denúncia continua em análise e eu vejo que houve um auto de recepção e houve um inquérito interno. E, portanto, o gestor da plataforma, com base nesta informação, pode dar seguimento e agora emitir o despacho conclusivo. Lembram do fluxo? Atribuíram-se as etapas, fez-se a instauração do processo e chegou-se aqui a uma conclusão sobre a denúncia e vai-se fazer então o despacho conclusivo, que tem que ser realizado no prazo de 3 meses. Então vou emitir o despacho conclusivo. Não tenho nenhum texto padrão para escolha para escolher, para me simplificar a emissão do despacho.
Vou fazê-lo à mão, portanto, emito, despacho, deve instaurar-se processo disciplinar ao e emito o despacho conclusivo. E a denúncia passou para o Estado em conclusão. Tínhamos previsto no fluxo, emiti o despacho conclusivo, este losango preto, cumpri o prazo de 3 meses e já sei que se for necessário a adoção de medidas, vai ser a abertura de ou vai ser a instauração de um processo disciplinar ao colaborador. Obviamente, o processo disciplinar seguirá os seus trâmites fora a plataforma, portanto não tem que ver exatamente vai ser realizado e quando for e após a realização eu vou fechar a minha denúncia e emitir o despacho final. Eu queria colocar outra pergunta, que é, imagina que fora da plataforma são produzidos documentos relativos à denúncia. Eu posso importar esses documentos para a plataforma, para estar tudo centralizado? Exatamente, eu ia exatamente falar nisso. Ah. Ainda bem que perguntaste. Transmissão de pensamento. Porque no despacho agora final que eu vou fazer, eu vou incluir o processo disciplinar, o resultado do processo disciplinar para ficar cadastrado na plataforma. Sim. Portanto, eu posso incluir documentos sempre que realizar uma etapa ou emitir um despacho. Okay. Só nestas situações é que posso, neste caso, é próprio, emitir no despacho final o resultado do processo disciplinar. E, portanto, emito despacho final, colaborador Francisco foi suspenso 3 meses. E agora aqui vou anexar o ficheiro resultante. Vou escolher um ficheiro qualquer, pode ser este. Que seria o resultado. Francisco está mal escrito. Seria o resultado do processo disciplinar que decorreu sobre a égide, eventualmente, dos recursos humanos. E emito o despacho final. Neste momento, a única coisa que eu posso fazer, depois de finalizada e arquivada a denúncia, é criar o zip. Esta foi uma funcionalidade que foi pedida por um cliente, nós achamos interessante e com toda a razão de ser, que faz o quê? Se por acaso houver a necessidade de se enviar para uma autoridade competente todo o processo da denúncia, havia que arranjar uma maneira de condensar toda a informação, sejam os documentos constituintes da denúncia, seja a própria denúncia, mais as etapas, num único ficheiro para enviar, por exemplo, para o Ministério Público. Então, o que nós nos lembramos de fazer foi adicionar esta funcionalidade de criar zip. Eu vou fazer, que é o quê? Vai, exatamente, por questões de segurança, vai protegido por um password. Eu estou aqui a pôr 1, 2, 3, 4, 5 e vou criar o zip. Já foi criado, vou fazer download mesmo. E o que ele fez foi condensar neste ficheiro zip todos os documentos que constituem a denúncia. Sejam os documentos que eu anexei nos despachos, sejam as fotografias dos outros documentos que o denunciante eventualmente tenha adicionado, seja também a própria denúncia e os tem que ter a password para ver, a próprios dados da denúncia e as etapas quando ele passou, que vão neste PDF. E, portanto, eu desta forma podia estar em condições de meter, por exemplo, este ficheiro zip numa pena e desta forma
desta forma, enviá-lo para a entidade, para a autoridade competente respectiva, que achasse o que tem a fazer. E é tudo. Como viram, é uma plataforma muito simples, muito fácil de usar, e acho que cobri todos os pontos interessantes. Agora, diz Maria. Eu sou uma chata, pronto, mas À eu vontade. queria. Há aí Queria-te colocar uma pergunta. Quando tu entras nas denúncias e visualizas globalmente quantas denúncias tens e em que status em que cada uma delas está, tens aí um detalhe que é, por exemplo, não tens nenhuma neste momento em aberto nem em análise, né? Mas tinhas uma contagem de prazo. Claro, exatamente. Eu esqueci, Pronto. exato. Ou seja, para as denúncias em aberto, a plataforma indica quantos dias eu tenho para responder. Portanto, dos 7 dias, cada dia vai diminuindo um dia, não é? Vai dizer que tem 7 dias, tem 6, tem 5, tem 4. Para as questões em análise são a questão dos 3 meses e a plataforma também indica que tenho X dias para emitir o despacho conclusivo. Pronto, era isso. Por fim, podemos consultar a denúncia no seu estado final. Portanto, eu passei agora aqui, agora sou denunciante, vou meter novamente a minha chave de acesso, vou consultar e vejo nas etapas, vejo o auto de recepção, vejo que foi realizado um inquérito interno, isto porque eu disse que esta etapa era vista pelo denunciante, vejo o despacho conclusivo e vejo o despacho final. Portanto, vejo também os fecheiros que fazem parte da denúncia e vejo, obviamente, que informação é que eu introduzi e não posso adicionar mais informação porque a denúncia está fechada. Okay. Portanto, basicamente era isto. E outra pergunta, numa ótica de arquivo das denúncias, quais são as regras que a plataforma cumpre? Ou seja, não há nenhuma regra, a plataforma não tem nenhuma regra específica para o arquivo da denúncia, mas a lei prevê 5 anos para que as denúncias se mantenham. Portanto, não é possível apagar denúncias daqui. Portanto, mas a lei diz 5 anos para em que a denúncia tem que estar arquivada. E agora imagina, eu sou empresa, ok? E defino que no final dos 5 anos eu não quero as denúncias lá. O que é que lhes acontece? Eu diria que não devia acontecer nada, porque eu diria que é uma questão que não se coloca, porque hoje são 5 anos, mas já tenho outra com 5 anos e com 4 anos e meio, está sempre a contar, não é? Percebo. Portanto, se calhar é uma não questão, não é? Percebo. Temos é que manter sempre as denúncias arquivadas, diria eu. Ok, está bem, perfeito. Pronto, relativamente aos idiomas, a plataforma está pensada para o português, obviamente, não é? Mas em breve vamos ter em 4 línguas. Ok. Nas 4 línguas principais, digamos, em inglês, em espanhol, em francês e italiano. Ok, muito bem. Eu não tenho mais perguntas, afinal fui eu que coloquei as perguntas todas, mas pronto, peço desculpa, mas Peço desculpa, eu estava a falar sem som. Estava a dizer obrigada ao Nuno e à Maria por nos terem aqui apresentado este canal e pronto, e terem ido aqui realmente a pormenores interessantes. Efetivamente, houve aqui algumas questões que nos colocaram que, entretanto, já foram esclarecidas, por exemplo, em relação ao número de utilizadores, há limites, etc. Tinha aqui mais uma questão, Nuno, que estavam aqui a colocar se. Quanto tempo é que demora a implementação e a instalação do canal de denúncias? E também perguntaram se existe alguma versão trial que possam experimentar. Eu acho que em 2 dias, isto porque, ou seja, nós não partilhamos recursos
cada empresa terá a sua própria instância da sua plataforma, sem mistura com outras organizações. E, portanto, a instalação demora 2 dias. Isto tem que se criar certificado SSL, tem que se criar os registros nos subdomínios, etc. Portanto, estar a dizer que é em horas não é verdade. Por nós, tecnicamente, seria possível, mas com a necessidade do certificado disso, diria que em 2 dias se consegue perfeitamente ter a plataforma a funcionar. Outra questão qual era? Desculpa, Ângela. Era se tem a possibilidade de alguma versão trial ou assim, algo do género. Não temos a versão trial, mas temos a possibilidade de fazer uma demonstração neste ambiente e se o cliente desejar, podemos dar as credenciais de acesso para experimentar. Isso é uma questão só de entrarem em contacto e nós fornecemos as credenciais de acesso para poderem entrar neste ambiente que eu agora mostrei, que é o crowdemo.fullscreen.pt. Portanto, damos as credenciais e as pessoas podem testar à vontade. Pronto, e se calhar mesmo com este mote terminamos aqui a nossa apresentação, deixamos aqui este desafio, ou seja, se ficar, quem está aqui do outro lado a assistir, se ficou com curiosidade, se ficou com vontade de explorar um bocadinho mais a ferramenta, pode entrar em contato connosco, nós podemos fazer uma apresentação mais aprofundada, podemos efetivamente disponibilizar então aqui umas credenciais de acesso para que possam explorar, ou se tiverem alguma dúvida mais específica que aqui não esclarecemos, estejam à vontade para entrar em contacto connosco através do e-mail, onde já receberam a confirmação de inscrição e depois até vão receber o link para a gravação posteriormente. E deixo-vos aqui assim este mote, também já para não nos alongarmos, e agradeço a presença do Nuno e da Maria, que hoje também nos esclareceram aqui destas questões e das obrigações aqui para as empresas. E pronto, e como não houve mais questões, se calhar estiverem de acordo, dá-nos aqui por encerrado o webinar. Muito obrigada a todos e a continuação de um bom dia. Obrigada, Ângela. Obrigada, Nuno. Bom dia. Obrigada.